Nós vamos continuar com o segundo áudio, porque foi preciso fazer 2 vídeos. E nós vamos continuar com o segundo vídeo, que é justamente a sequência, e vai ser até bom para vocês entenderem isso, né? Porque quando nós estamos na igreja, na hora de fazer uso da palavra de Deus, nós temos ali 40 minutos, até 45, para uma boa pregação. E hoje nós não podemos estar lá e a igreja toda ouve. Então nós resolvemos que 20 minutos é pouco, vamos fazer mais outro em cima do mesmo tema. E vocês vão entender melhor. E aí a menina combinou comigo, a irmã Lívia combinou comigo, que a gente coloca os 2 áudios, que já foi feito. E está sendo feito. E para dar continuidade ao Salmo 1, que é aquela questão de separar o ímpio do justo, que é a questão do jugo desigual, né, que foi pregado lá em 2 Coríntios, que diz: não vos prendais ao jugo desigual, que o que tem o incrédulo com o justo, o que tem a justiça com a injustiça, o que tem a trevas com a luz, são jugos desiguais. E partindo do Salmo, que avisa para nós aonde está, que nos mostra aonde está essa diferença nas pessoas que andam por caminho diferente, quem o justo segue o caminho do reino de Deus e vai chegar na eternidade, mas uma eternidade com Cristo. O ímpio, o incrédulo, segue o caminho dos homens, não de Deus. Segue o caminho dos homens, que também vai dar na eternidade. Só que não é uma eternidade com Cristo. Eu costumo dizer que existe 2 reinos, 2 senhores e uma escolha. Então, a nossa escolha é muito importante. O seu futuro eterno é muito importante, né? Se eu escolho morar com Cristo na eternidade, eu escolho viver com Cristo, andar com Cristo e morar com Cristo na eternidade. Se eu não dou credibilidade à palavra, se eu acho que isso, olha, mas tem gente que fala de tudo que é coisa. Então, o que acontece? Acontece que eu não estou andando com Cristo, não estou vivendo com Cristo, e quando eu chegar na eternidade, eu também não vou morar com Cristo. Eis a questão. E quando isso acontece, nós precisamos estabelecer regras na nossa vida para haver essa diferença, já que a própria palavra de Deus chama que é jugo desigual, que não tem comunhão o ímpio com o justo. Ô pastora, mas vamos lá. Eu casei, ou eu vivo sem casar. Eu vivo com uma pessoa que eu hoje busco Deus, mas ele é incrédulo. O que eu faço? Eu vou ter que me separar? Não. A Bíblia diz que nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que seguir em frente. Quando é que eu me desvio para a direita? Quando eu tento fazer o que a Bíblia não manda. Outro dia eu vi uma coisa que eu achei um absurdo. A Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. Nós sabemos. Mas nós sabemos também que Ele detesta o pecado. Mas Ele ama os pecadores. Para isso, Cristo morreu por nós. O que é que acontece? O que acontece é que se você você tem seu pastor, converse sua pastora, converse com seus líderes espirituais, eles são seus anjos, seus guias de luz. Você chegou sozinha ou sozinho? Ótimo. Então você vai entrar no reino de Deus, vai entrar no caminho do reino de Deus, aí agora compete a você. Ele diz que o tempo da ignorância não leva em conta.
Ele não olha para o tempo da ignorância. O que passou, passou. Mas aí você chegou sozinho. Já aprendeu, ou sozinho, já aprendeu. Já sabe o que é julgo desigual. Já sabe que você não pode ter comunhão com alguém que não anda na mesma crença. Você não pode ter comunhão com alguém que não anda na palavra de Deus, que não é fiel aos princípios de Deus, que não anda na justiça de Deus. Então, a partir de agora, você vai orar a Deus, você vai buscar o Senhor. Se você deseja um casamento, se você deseja uma empresa, se você deseja uma família, se você deseja uma vida espiritual com chamado de Deus para pastorear, para obra, tudo isso você agora já conhece a palavra, você vai buscar em Cristo e Ele vai lhe trazer. Não saia daí para partir para o mundo, você vai se dar mal. Agora, se você já chegou trazendo essa bagagem e só você ouviu o chamado, então você vai também falar com o seu líder, com o seu pastor, com sua pastora, com a pessoa que lidera na sua igreja, que ele, sendo um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ele vai procurar saída com você na presença do Senhor, através de oração, ele vai lhe mostrar, meu irmão, minha irmã, venha na segunda, que é dia da libertação da família, venha na quarta, venha no sábado, ele vai lhe mostrar a saída, ele vai envolver você na presença de Deus, ele também vai orar por você e pela sua família, para que você saia do jugo desigual. Não é necessário, não, você vai ter que deixar o marido, você vai ter que deixar a sua mulher. Não, também vocês não são casados. Sim, não são casados, mas têm filhos. Não são casados, mas estão dentro do compromisso da fidelidade. Você carrega com você a responsabilidade. Você carrega com você a fidelidade. E a Bíblia diz que é 2 almas num só corpo. Você pode estar em fornicação, mas está na fidelidade. Então o que é que você vai fazer? Vai lutar para que haja conversão naquele homem, nos seus filhos, na sua família, e tudo entre ordem. E que um dia você possa dar glória a Deus por isso aí. E você consegue, porque Deus é fiel. Do contrário, se você vem sozinho ou sozinha, conhece a palavra de Deus, sabe o que é certo, e entra pelo caminho dos pecadores, arranja alguém que não tem comunhão com o que tu conhece, a luz e trevas não vai se misturar. Aí, ou você vem sozinho ou sozinha e não luta pela sua família, não testemunha Jesus Cristo dentro da sua casa, não dá o prazer dos seus, do marido, da esposa, dos filhos, dos seus familiares, dos vizinhos, das pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade. Descobrir que você mudou, que você está sendo transformado ou transformada, que houve algo diferente em você, que isso é bom, que você está mais bonito ou mais bonita, que a sua voz mudou, que você está manso ou mansa, que tudo está diferente, que você está prosperando, que você tem força em você. Se você não estiver por esse caminho, é porque você está numa situação estabelecida, um caos na sua vida. É quando se estabelece o caos na vida de alguém. E para eu trabalhar com o caos estabelecido na vida de alguém, eu tenho que trazer a receita do Salmo 1, eu tenho que trabalhar com, lá em Coríntios, que eu li agora, que o Senhor chama jugo desigual, não tem nada a ver. Agora eu tenho que mostrar que quando esse caos é estabelecido na vida de um cristão, é por esses motivos. Muitas vezes é amizade também. O caos chega na vida de um cristão por conta de amizades. A amizade é um bem negociável, mas você precisa escolher sua amizade. Um amigo não tem igual quando você tem um amigo desde que nasceu e de repente você entra pelo caminho que ele não está, dê testemunho a ele também através de amizade, né? Lá em Gênesis 1, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: no princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus parava sobre a água. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Vamos lá. A Bíblia diz que no início de tudo, a terra era sem forma e era vazia. Você já imaginou como você, antes de ser cristão, se você não nasceu num berço cristão, antes de ser cristão, a sua vida não tinha forma, a sua história não tinha condição. Havia um vazio dentro de você. Você não tinha determinação e segurança em nada que ia fazer. Havia em você medo. Você era uma pessoa desapropriada de amparo, de verdades que hoje você tem. Então você era como no início de tudo. Você era sem forma e vazio. Na sua família, um era alcoólatra, o outro estava se enveredando pelas drogas, o outro tinha enfermidades, o outro não tinha paz com você. O seu casamento era sem forma e era vazio, era ilusório. A sua família era sem forma e era vazia. Você trabalhava a sua profissão, tudo que você se estabelecia para acontecer na sua vida, ela terminava em nada, porque era como o ímpio, e a palha do moinho, o vento chegava e levava. Não era como o justo, em tudo que faz prosperava, diz o Salmo 1. Era um caos estabelecido na sua vida, né? Então, a palavra da verdade mostra que no princípio a terra era sem forma e vazia, ou seja, estava um caos. É o que acontece com a vida de muitas pessoas, né? Agora você pode me perguntar, e como o caos é estabelecido na vida de uma pessoa? Vou lhe dizer, quando há uma mistura de trevas e luz. Quando um cristão, quando é que um caos é estabelecido na vida de um cristão? Bom, quando é um incrédulo, ele já vive o próprio caos, ele não conhece como é ser diferente, ele é incrédulo, ele não acredita que aquilo possa mudar, ele não vai atender o chamado. Só quem conhece a diferença e quem pode fazer a diferença é aquele que veio das trevas para a luz. Só que de repente ele veio das trevas para a luz e na vida dele é estabelecido um caos. Por quê? Se ele é cristão? Porque ele está deixando haver mistura. Se eu sei que há separação, se Deus fez separação entre dia e noite, entre luz e trevas, como lá no Salmo 1, entre o ímpio e o justo, entre o que é de Deus e o que não é, entre o limpo e o sujo, se eu sei que Deus fez separação disso daqui, por que que eu não continuo mantendo esse princípio e não deixo haver mistura? Porque eu estou em desobediência. Eu deixo. E quando há uma mistura de luz e trevas, quando uma pessoa é luz na igreja, mas em casa ela é trevas, também há essa mistura aí no ser humano. Num cristão, principalmente, muitas vezes está lá o pastor, a pastora, o seu líder, lutando para que a sua família entre, venha junto com você para você sair do jugo desigual. Mas você próprio estabelece o caos. Na igreja você está, glória a Deus, aleluia, tudo bonitinho. Quando você chega em casa, que o filho fez alguma coisa errada, você já chuta, já grita, essas pestes. Eu não sei o que eu fiz de tão errado, que esse infeliz. Complicou. Você próprio, você não está misturado, não é com a diferença conjugal, não é com a diferença familiar, não é com na sua própria vida espiritual. Você mesmo estabeleceu o caos em você. Na igreja você é luz, na frente dos irmãos você é luz, mas para o marido que você quer tanto conquistar e está lá o seu pastor, a sua pastora orando,
Mas ele precisa do seu testemunho de mulher de Deus. Sua mulher, que ainda é incrédula, precisa do seu testemunho de homem de Deus. Muitas vezes, você lutou tanto para trazer sua mulher, e depois que está dentro da igreja, você se envereda pelo caminho do ímpio. O que tem a ver o justo e o ímpio? Você vai pelo caminho dos pecadores, você senta na mesa dos escarnecedores e não dá testemunho à tua mulher que tu levou tanto para levar ela, lutou tanto, orou tanto, pediu tanto a Deus, e Deus permitiu a você essa graça, mas você não dá esse testemunho. De repente ela descobre que está sendo traída, um homem de Deus traindo, e aí ela chegou há pouco e disse: o que eu estou fazendo numa igreja? Que o meu marido me deu tanto, me chamou tanto, me acusou tanto que eu era ímpia, e hoje ele me leva para a igreja, mas quando chega lá, ele faz o que os ímpios fazem lá fora. Isso é jugo desigual espiritual de você com você. Ainda é pior. Não é com outro ser humano, é com você com Deus. Você está desajustado ou desajustada com Deus. Como é que eu posso ser uma mulher de Deus, mas quando eu chego em casa, eu dou testemunho ao meu marido de que eu grito, eu digo palavrões, eu entro no meio de gritaria, eu bato, eu faço, eu parto para cima. Onde é que está você? Justamente é nessa parte aqui que o caos está estabelecido, mas não é entre você e o outro, não é entre o justo e o ímpio, é entre você e Deus. Você mesmo estabeleceu um caos, uma diferença, um abismo grande. E aí, quando o caos é estabelecido na nossa vida, quando nós tratamos as coisas do céu como se fosse da terra, aí complica. A morte pode chegar, a enfermidade pode chegar. Por quê? Porque eu começo a brincar de crente. No início é muito bom, dá tudo certo, porque o inimigo vai lá e ampara você. Mas ele não pode sustentar você como Deus sustenta. Uma hora você vai virar a palha da moinha e o vento vai espalhar para todo lado. Por quê? Porque o caos é estabelecido na nossa vida. Por isso, quando nós tratamos as coisas do céu como se fosse da terra, né? Por isso que lá em Provérbios, eu vou para Provérbios agora para você entender. Provérbios, bem ligeirinho, Provérbios 26, eu acredito. Provérbios 26, o que? 2. Diz: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Acabe com essa história de dizer que não sabe o que houve, que você está passando por isso. Aprenda uma coisa: a conta vai chegar no seu endereço e não errar. O que você, o seu jugo desigual entre Deus e você, que você estabeleceu, o caos que você estabeleceu entre você e Deus, a conta chega. Não chega quando é um caos entre você e o ímpio. Deus vai lutar por você e por aquele que você luta. Mas quando você próprio estabelece um caos entre você e Deus, aí complicou. Por quê? Porque ele diz que você começa a tratar as coisas do céu como se fosse da terra. Não esqueça, tudo me convém, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu sou uma mulher de Deus, eu posso sair do meu marido, eu posso ir a um lugar, mesmo que tenha muita gente, mas eu sento lá, eu vou bater papo com outros amigos meus que são da mesma linguagem, da mesma linhagem. Eu posso ir ao cinema, eu posso ir ao teatro, desde que seja conveniente, conforme
não ultrapasso as fronteiras de Deus. Mas tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu posso até vestir uma roupa bonita, mas uma roupa bonita para uma mulher de Deus. Eu posso até usar um brinco. Eu posso usar o que eu quiser, mas desde que esteja conveniente para a minha vida de mulher de Deus ou para a vida do homem de Deus, né? E as coisas, nós vamos começar a entender agora, porque eu vou continuar. A você saber quando o caos é estabelecido. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não há maldição sem causa. Está lá em Provérbios 26, 2. Ou seja, não questione o que está acontecendo com você. Vá lá e procura onde está a raiz. Vá lá e procura onde está o seu erro. Vá lá e procura onde foi e se ajuste com Deus. Se dê tempo. Porque às vezes você procura algo que vai precisar de muito tempo, de muito joelho dobrado. Então, quando você estabelece esse caos, as coisas do céu, você mistura com as coisas da terra, aí a coisa não vai dar certo. Então, vamos aprender a partir de hoje. Eu tenho que entender que uma coisa está dentro do limite, outra coisa passou das fronteiras. Eu já sei o resultado, eu já sei o que é um ímpio, um justo, um cristão e um gentil, um pagão. Eu já sei quando é que há as diferenças do ímpio e do justo. Eu já sei que não pode haver mistura, que isso se chama julgo desigual. Eu já sei que eu sou uma testemunha viva de Deus, uma nação eleita, um povo eleito por Deus. Eu já sei que eu atendi o chamado. Eu já sei que eu posso lutar pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus familiares, pelas minhas empresas, pelo meu funcionário, por tudo. Eu já sei. Mas eu já sei que quando eu estou lutando, está havendo um jugo desigual. Mas o Senhor é comigo. Mas eu já sei que quando eu estabeleço na minha vida um caos, ou seja, uma diferença com o próprio Deus, é quando eu começo a misturar as coisas do céu com as coisas da terra. E aí eu tenho que viver as coisas celestiais. Eu não posso viver as coisas terrenas. Aí quando esse caos é estabelecido, aí fica mais difícil. Eu vou ter que recomeçar. Eu vou ter que renovar. Eu vou ter que descobrir aonde a raiz apodreceu, para poder cuidar do mal. Eu vou ter que me redimir. Vou ter que renunciar, vou ter que implorar por isso. Porque ficou difícil quando o caos é estabelecido, né? Diante das diferenças, né? Tem pessoas que não conseguem ver a diferença, as responsabilidades de quem anda no caminho de Deus. São responsabilidade celestial. Os que tratam com desdém as coisas de Deus, tenha cuidado. Não brinque de crente. Você viu o que a Bíblia diz, o que aconteceu a respeito de Ananias e Safira? Qualquer dia eu vou pregar para você. Amém? Que Deus lhe abençoe.